Pessoal, voltei. Vamos lá, gente. Mais uma aula agora. Nós vamos falar sobre Geografia 14. Mudanças das paisagens urbanas. Eu espero que você esteja bem. Pega lá a tua apostila, Geografia 14. Não esquece de colocar o nome completo, a data, tá bom, gente? Não esquece, eu tô corrigindo a atividade aqui sem nome ainda. Depois de tanto falar, por favor, gente, coloque o nome, coloque a data, tá bom? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a mudança das paisagens urbanas, tá bom? Bom, gente, o texto é bem curtinho e existe um exemplo, então eu vou explicar bem rapidinho e explicar o exemplo para vocês. Hoje a aula tá fácil, hein? Ó, mamão com açúcar, como dizem. Então você vai tirar de letra. Nós sabemos que as cidades elas sofrem transformação quando ela cresce, quando tem desenvolvimento nela e inclusive quando a tecnologia chega. Eu vou explicar para vocês. Hoje nós passamos numa rua e há 10 anos atrás você pode ter passado por essa rua e ela vai estar diferente. Por quê? Porque muda as casas, há uma reforma para deixar as coisas melhores nas casas, as portas, as calçadas e tanta coisa. Também a transformação pela tecnologia, porque há mais cabos, né? Cabo de televisão, cabo de internet, iluminação de rua que muda. Então, muitas coisas mudam a cidade, né? A área urbana, ela vive em constante transformação. Se você tirar uma foto hoje de uma rua, você vai voltar dali 5 anos, vai ter alguma diferença. Vai ter diferença e essa diferença sempre é para melhor, por causa do desenvolvimento, né? As coisas vão mudando e sempre foram assim. E um grande exemplo disso é a cidade do Rio de Janeiro. Eu vou explicar para vocês por quê. Vamos lembrar lá da história do Brasil, quando a gente estava estudando isso. O Brasil tinha como sede o interior de São Paulo, a Bahia, o interior de São Paulo, e depois eles passaram a fazer a capital do reino no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro era uma cidade muito linda, e até hoje, vocês sabem disso. Só que ele teve que sofrer muitas transformações para receber o reinado. Essas transformações, elas foram acontecendo devagar, mas tirando pessoas, tirando lugares para construir casas, para construir órgãos públicos. E isso não foi feito de uma forma legal. Essa é a parte da história mais triste. Eles tiraram as pessoas da cidade, colocaram elas de lado, que é a chamada periferia, para deixar um centro, para construir um centro. Isso não aconteceu uma nem duas vezes, desde o descobrimento vem acontecendo, essa transformação, e não há muito tempo atrás, não. Nós estamos falando uma coisa de, aqui nesse texto que eu vou mostrar para vocês, em 1900. Então aí, não faz tanto tempo assim. Eles queriam transformar cada vez mais o Rio de Janeiro para que as pessoas pudessem ser acolhidas pelo Rio, visitassem o Rio, vissem as belezas naturais do Rio, super compreensível. Mas, para fazer isso, eles mexeram com as pessoas que tinham menos posse e que moravam em lugares que para eles eram interessantes. Nesse texto que a professora vai deixar aí para vocês, está falando que um senhor, um engenheiro chamado Pereira Passos, lá em 1902, ele queria remodelar o centro do Rio de Janeiro. Sabe quando você faz uma mudança, uma reforma? Ele achava que o centro era feio. Então precisava mudar tudo isso. E hoje, onde uma avenida chamada Rio Branco, naquele tempo era uma avenida central, ele alargou as ruas, pavimentou, colocou pavimento, pode ser tanto o asfalto como aquele paralelepípedo grande, organizadinho, organizou bulevares. Aí tá escrito o que é boulevard, tá bom, gente? Tá? Tem aqui a professora deixou no vocabulário para vocês, que é uma palavra francesa que significa rua larga. Então ele queria fazer como na França, grandes bulevares, e ótima ideia, brilhante. Mas para isso, ele mandou, gente, demolir cerca de 1.300 casas. Olha como
a transformação da paisagem urbana vem acontecendo e não de forma muito prudente. Porque, de certa forma, eles estavam preocupados, sim, com a cidade, deixar a cidade bonita, para que outras pessoas viessem, para que fosse acolhedora ao turismo, que chamasse as pessoas para morar nessa cidade. Mas as pessoas que tinham e que estavam em lugares que eram interessantes para eles queriam tirar. E simplesmente tiraram, desapropriaram 1.300 famílias. E aí, isso vai... elas estavam em edifícios pequenos, estavam em pequenos... cortiços. O que é cortiço? É aquele corredor grande num terreno que tem várias casas, uma de frente para outra. Então moravam várias famílias. Então eles tiraram esses cortiços. Por quê? Porque ele não era agradável aos olhos. Então, para ficar bonito, foi tirado isso daí. Tirou os cortiços, tirou as casas mais velhas. E essas pessoas ficaram desabrigadas, sem moradia. Cerca de 14 mil pessoas. E aí você fala assim, por que existe gente morando no morro, professora? Lá no Rio de Janeiro vive chovendo em janeiro e despencando casa de morro. Por que isso acontece? Olha a história e a geografia contando para nós qual é a origem das pessoas morarem nessas periferias, nessas comunidades que hoje, antigamente eram denominadas favelas, agora são denominadas... comunidades, né? Então, essas pessoas carentes, elas sofreram através da história com isso. Então, elas foram meio que tiradas do centro da cidade para morar nas periferias. E o que tinha na periferia do Rio de Janeiro? Morro. Não tinha outra coisa. Então, eles estavam construindo nos morros. E ali passou de pai para mãe, para filho, e aí só foi crescendo, né? Porque as gerações foram aumentando e eles não tinham para onde ir, tem que morar no Rio porque tem que trabalhar, vai acabar morando na periferia, vai acabar morando nas comunidades, que são os morros. O Rio de Janeiro é cercado de morros, então é uma triste realidade. O centro ficou lindo? Ficou lindo. A beira-praia, a orla, maravilhoso. O Rio de Janeiro é lindo, mas custou muito caro. Foi a duras penas, e hoje existem favelas feias, horríveis, que viraram inclusive pontos turísticos. Os turistas de outro país querem conhecer as comunidades, ver como é que elas funcionam, porque elas têm de tudo. Para a pessoa não descer do morro e ir até a cidade, então tem mercado, tem correio, tem loja de móveis, tem tudo. Porque eles tiveram que subsistir da maneira que eles tinham para isso. E a paisagem foi modificada? Foi, claro que foi. O Rio de Janeiro é lindo, mas existem pessoas que pagaram muito caro por isso e ainda estão colhendo esses frutos, né? Então, é mais ou menos isso. É simples de entender, o texto tá aí, tá bom, gente? Eu coloquei aqui algumas perguntinhas para vocês, 2 perguntinhas simples também, eu sei que vocês vão conseguir responder. Qualquer coisa, chama a professora, eu explico de novo, tá bom? Assista a videoaula, vai no YouTube, fala comigo lá, dá um joinha aqui, eu tô aguardando você, é muito importante a sua participação. Tá? Quanto mais você participa, mais você aprende. E eu aqui tô vendo o teu esforço, vou te recompensar por isso na hora que a gente estiver colocando lá a sua participação, porque a professora está documentando tudo que vocês fazem aqui, tá bom? Então participe, isso é importante, tá? Até mais, gente. Até a próxima aula. Um beijo grande. Fiquem com Deus, tá?